a gente pensa no primeiro trabalho na Itália, a gente pensa que a gente tem que tomar uma decisão diferente daquela que a gente faria no Brasil. E na verdade, não. Se você fez uma universidade, você fez um percurso de estudo no Brasil, a orientação seria você procurar trabalho na área. Isso também serve aqui para a Itália. Olá, Bruna! Hoje a gente vai estar falando sobre primeira experiência de trabalho na Itália. A gente vai responder todas as suas dúvidas e perguntas. Então, vamos lá. Vocês estão prontos? Então, a Bruna, se apresenta, Bruna, daí o pessoal te conhece. Eu sou a Bruna, eu trabalho no skincare da Marcela. Normalmente, quando vocês mandam mensagem no direct, no e-mail, no Facebook, nos lugares aí, nas redes sociais, normalmente vocês passam por mim primeiro. Eu que atendo vocês. E estamos aí para acompanhar, para ajudar. Vamos lá, que o pessoal está entrando e hoje a gente vai estar falando sobre primeira experiência na Itália. Vamos lá, Bruna, qual é a primeira pergunta, a primeira dúvida que geralmente o pessoal nos pergunta e tem? Então, assim, pensando num cenário em que é o primeiro trabalho ever, assim, tipo, é o primeiro trabalho da pessoa. Como é que ela faz para descobrir o setor, o que ela gosta, para onde ir, que trabalho que ela se identifica, escolher uma profissão, assim, sabe? Tipo, como saber o que eu sei fazer, o que eu sou boa? Porque se eu nunca experimentei, se eu nunca tentei, né? Como é que é esse primeiro contato? Então, quando a gente está falando de primeiro trabalho, muitas vezes é primeiro trabalho da vida, que essa é a primeira pergunta que eu estou respondendo, e depois eu também vou perguntar sobre o primeiro trabalho na Itália. Então, assim, o primeiro trabalho na vida pode ser na Itália e pode ser também no Brasil. Então, assim, aquilo que eu aconselho qual é assim, porque depende se a pessoa já fez um percurso de estudo anterior ou não. Então, se a pessoa já fez um percurso de estudo anterior, que no caso é o caso da Francine, que eu conheço ela, então aquilo que eu aconselho é você procurar trabalho no setor que você estudou. Não tem problema você começar ter o teu primeiro emprego na Itália, ok? Não tem problema nenhum. Isso também vale para as pessoas que vão fazer o primeiro trabalho na Itália, mas que têm um background de experiência aqui no Brasil. Você também pode trabalhar na tua área com o teu background de experiência, ok? E considerando as pessoas, vamos dizer assim, ainda mais jovem, né? Porque o pessoal aqui, a Ana já falou, não sou adolescente não. Já vou responder para você, Ana. Para o pessoal que é mais jovem, o pessoal que está começando a carreira aí, que de repente ainda está escolhendo que universidade fazer, nesse caso, eu aconselho realmente fazer um teste vocacional ou então uma entrevista, ver quais são as tuas paixões, porque daí a escolha ela não vai ser mais baseada no teu percurso de estudo ou de experiência, mas as tuas aptidões, aquilo que a gente fala na Itália, quello che sei portato per. Mas então, considerando que o primeiro trabalho vai ser na Itália, né? Que tipo de vaga essa pessoa pode procurar, né? Tipo, tem algum tipo de vaga específica que é para alguém que está começando, que ainda não tem muito background, ou que o background é só de estudo, né? Como é que funciona isso? Então, geralmente quando a gente pensa no primeiro trabalho na Itália, a gente pensa que a gente tem que tomar uma decisão diferente daquela que a gente faria no Brasil. E na verdade, não. Se você fez uma universidade, você fez um percurso de estudo no Brasil, a orientação seria você procurar trabalho na área. Isso também serve aqui para a Itália. Aquilo que pode modificar é o teu nível de italiano, que às vezes acontece. Né? Então, a pessoa ela tem um nível de italiano, de repente não, por exemplo, ela é formada em jornalismo e tem um italiano, de repente, intermediário, um pouco básico. Então, essa pessoa ela não vai conseguir trabalhar na área dela porque ela precisava ter um italiano um pouco mais forte, um pouco melhor. Nesse caso, eu aconselho você sempre escolher trabalhos perto da tua área, mas que tenha, vamos dizer assim, que peçam menos o italiano.
Ok, é Uhum. um pouco aquilo que eu falei. Se você não consegue ser a veterinária, que eu falei ontem na Masterclass, se você não consegue ser é, veterinária, você pode ser dog sitter. Ok? Eu Uhum. vou responder somente a Ana Karina, porque eu prometi que eu ia responder. Ela falou assim, eu não sou descendente, caso eu consiga trabalho em relação ao sistema de saúde, quem não é descendente de italiano tem direito a usar ou pagar algum tipo de plano de saúde? O plano de saúde aqui na Itália é gratuito. É gratuito no sentido que é público e todo mundo usa esse. Você pode sim contratar, né, médicos particulares, mas assim, isso aí não tem nada a ver com a Itália, né? No sentido, isso não tem nada a ver com o trabalho. O importante é que você é, tenha, como é que eu posso dizer? O importante é que você seja legal na Itália. Você está legal na Itália, você pode ter acesso ao sistema público de saúde. E para ser sincero, às vezes se você está mal aqui na Itália, você nem precisa estar regular. Eles atendem todo mundo. Eles não deixam as pessoas morrerem ou passar mal. Então, assim, se você é turista, etc., eles vão atender você, ok? E currículo? Quando a gente não tem muita experiência, né? Ou não tem experiência ainda, como é que a gente faz? Como é que é o primeiro currículo, sabe? Ou um currículo, né, que não tem muita coisa ainda, assim. Ótimo, porque essa daí é o caso da Francine, né? Inclusive, eu fiz o currículo dela. E essa é a primeira pergunta, né? Tipo assim, o que é que eu vou fazer? Né? Porque eu não tenho experiência de trabalho e às vezes acontece, ou porque é jovem, ou porque decidiu ser mãe, cuidou da família, agora quer voltar para o mercado de trabalho italiano, você coloca aquilo que você tem. Então, no caso da Francine, o que que a gente fez? A gente colocou os projetos que ela teve durante a universidade. Ok, Ah, então a gente fala legal. de projetos, a gente fala, não sei, de voluntariado, então a gente vai falar tudo aquilo que você tem, sem medo de ser feliz. Assim, a gente começa do zero, né? A gente não pretende que uma criança corra. Como saber as minhas competências? Tipo, eu estou começando, né? Como é que eu vou entender o que que eu sou bom, né? O que que eu sei fazer? Como é que eu vou fazer outra pessoa me contratar, né? Tipo, como é que eu passo essa visão de mim para outra pessoa? O que que eu tenho que fazer para saber o que que eu posso fazer e que competências eu tenho? Então, o que que acontece? Para as pessoas que têm um background de trabalho, vocês têm que olhar um pouco para o passado de vocês. Então, vocês têm que se lembrar de tudo aquilo que vocês fizeram. Então, assim, toda experiência de trabalho fez de você e e ensinou para você uma coisa. Então, é uma coisa importante. A gente tem dois tipos de competência. A gente tem a competência soft, é assim que a gente chama. A competência soft é quando a gente, por exemplo, comunicação, resolução de problema, trabalho em equipe, vamos dizer, espírito de iniciativa, todos esses são competências que a gente chama soft, mas a gente tem também competências hard. As competências hard são as competências que a gente, por exemplo, a gente aprende na escola, né? Então são competências técnicas, quando a gente sabe trabalhar com softwares, etc. Então, esses são os dois tipos de competências que a gente tem. Então, obviamente, quem tem uma experiência de trabalho, ela vai poder justificar, por exemplo, a competência de organização, né? Mas, assim, quando a gente vai entrevistar um jovem que ainda não tem experiência, a gente vai perguntar muito sobre o background dele. Por exemplo, você já organizou uma viagem antes? Entendeu? Então, já vai falar do dia a dia dele. Como é que você organiza a tua agenda? Como é que você organiza a tua semana? Para a gente poder entender as competências que as pessoas têm, né? Tipo, o que o jovem tem na nossa frente. Então, geralmente, a gente usa exemplos do dia a dia. Para as pessoas que já têm um background de estudo e experiência de trabalho, a gente vai perguntar sobre experiências que eles tiveram. Então, me conte um exemplo de uma experiência, como a gente fez hoje a simulação de entrevista de emprego com os alunos, né? Então, me conte hoje uma experiência de conflito que você resolveu no trabalho, ok? Ou um problema muito grande, como você resolveu. Então, esse seria um exemplo, né, de resolução de problemas. Então, vou contar um para ele.
E se eu quero saber que competências eu tenho, aí já é uma coisa um pouco mais técnica, a gente teria que utilizar, tipo, ou testes, ou o famoso bilhete de competência que eu utilizo muito, que são coisas mais técnicas. Então, nesse caso ali que você comentou, vale a pena contar a experiência, por exemplo, de faculdade, sabe? De grupo de trabalho, de situações que aconteceram durante a Sim. graduação, coisas que podem demonstrar atitudes que a pessoa teve, né? Tipo, problemas que resolveu. Então, vale a pena também comentar. Sim, inclusive comentar também, por exemplo, eu sei que você participou dos escoteiros, é claro que você já, mas imagine que você tem 18 anos, nunca trabalhou na vida, você pode falar da tua experiência de escoteiro, aquele que você, porque Ah, legal. é uma atividade, né? A gente pode falar de Uhum. esporte, a gente fala de esporte, a gente fala, a gente, a nossa vida é cheia de atividades, né? E a gente fala dessas, ok? Ah, Porque a legal. gente é sempre a gente. Tipo assim, aquilo que eu tô dizendo é que eu, no escoteiro, sou a mesma pessoa no trabalho. Então, assim, a forma com que eu resolvo as coisas é sempre igual. Então, é Uhum. sempre eu. É claro que a gente vai amadurecendo com o passar do tempo. Leonardo perguntou: eu sou dentista há 20 anos. Como eu faço para trabalhar na minha área na Itália e como seria o processo? Você teria que fazer o reconhecimento da profissão, Leonardo. Acredito no Ministério da Saúde. A gente tem um artigo sobre isso e a gente também tem um advogado no nosso time que pode fazer todo esse suporte para você, ok? Mas de qualquer forma eu te aconselho a ler. Você precisa, né, pegar todos os teus backgrounds de estudo no Brasil, fazer a declaração de valor e trazer para a Itália e no Ministério da Saúde e pedir o reconhecimento da profissão. Assim, obviamente tem um artigo onde explica um pouco melhor. Ok? Então, assim, uma pessoa que está indo para a Itália, mas que ainda não fez o curso, né? Está nos planos, mas ainda não fez. Essa pessoa consegue começar trabalhando na Itália também? Não fez um curso no sentido que não tem uma Não fez uma graduação, graduação ainda. não tem um curso técnico. Ok. Isso. Então, se a pessoa não tem uma graduação, não tem um curso técnico, a gente tem dois exemplos aí. O primeiro exemplo vamos dizer que ela é jovem, né? E ela gostaria de fazer uma graduação. Então, nesse caso, ela pode fazer uma graduação, um curso técnico, fazer um percurso de estudo aqui na Itália. Mas se é no caso que não, Marcela, tipo, eu não quero fazer uma graduação, não tem problema, porque aqui na Itália também tem trabalhos que você pode estar fazendo que não precisam uma graduação, necessariamente. Então, assim, você tem vários trabalhos operativos, tipo, a gente chama cuidadores, né? Tem a gente para trabalhar nas fábricas, mas também tem outras profissões, tipo como vendedora, recepcionista, né? Às vezes você vai precisar de uma língua, mas você também não é que você precisa de uma graduação para trabalhar, pelo menos na Itália não. Então, isso vai Uhum. depender se a pessoa já vai querer trabalhar ou se ela vai querer começar o percurso de estudo dela aqui na Itália. Ela pode fazer essas duas coisas. Pensando aqui na Itália, tem profissões regulamentadas, né? E profissões não regulamentadas. De repente, sei lá, a pessoa tem uma predisposição ao marketing, ou tem uma predisposição, tipo, à administração. Pode, de repente, pegar um serviço, um trabalho, né, de secretária ou de auxiliar, tipo, e introduzindo a carreira dela aos poucos, assim, no caso, sem a graduação, porque são profissões não reconhecidas, né? Teria essa possibilidade ou é melhor fazer a graduação mesmo? Eu acho que eu não entendi a pergunta. A pessoa seria graduada em quê? Não seria graduada. Tipo, a pessoa não fez a graduação, mas como administração, por exemplo, não é uma profissão reconhecida, ela teria como entrar num trabalho como secretária e ir para auxiliar Isso sim, administrativo e ir isso subindo sim. na carreira. Isso sim, ela pode ir subindo na carreira. É, é claro que tudo vai depender daquilo que ela vai fazer, porque você vai chegar a determinado nível que eles vão pedir uma Ah, graduação. claro. Mas fazer, não sei, assistente administrativo, uma secretária, a gente chama de front office, né? Quem trabalha na recepção, sem problemas nenhum. Como se veste na entrevista, tratando de um homem e trabalho administrativo. Aquilo que eu sempre digo aqui na Itália é que o que que acontece? Na entrevista, a gente tem duas coisas que a gente precisa prestar atenção. Aquilo que eu sempre falo para vocês é que aqui na Itália não só a gente tem que ser competente,
mas a gente tem que parecer competente. Então, a gente precisa se vestir sempre de uma forma bem formal. Isso é muito importante aqui na Itália. Aquilo que eu aconselho é você sempre se vestir um pouco mais formal do que quando você iria, por exemplo, para trabalhar. Aqui a gente tem uma loja chamada Decathlon, que é uma loja que vende artigos esportivos. E geralmente as pessoas que trabalham ali trabalham com, como é que eu posso dizer? Um moletom, tênis. Mas isso não significa dizer que eu vou trabalhar, que eu vou para a entrevista de emprego com moletom e tênis, mas eu não vou de gravata. Ok? Então, assim, eu sempre tenho que entender aonde eu estou trabalhando. Como o Kleber, ele vai estar trabalhando, o objetivo dele é estar trabalhando num setor administrativo, então, assim, eu não iria de paletó e terno, mas eu iria, de qualquer forma, um pouco mais elegante. Não sei, uma calça social, de repente um sapato social e uma camisa, né? Eu iria assim, uma camisa, e daí tudo vai depender. Sem gravata, eu acho que de repente, se você vai num banco sem gravata, banco não. A Moni, ela falou uma coisa importante, ela falou, lembro de você, Marcela, contando que era confundida sempre com os alunos por causa da forma de se vestir. Sempre. Eu ia dar aula, porque eu faço orientamento profissional, inclusive, nos terceirões aqui nas universidades, e eu ia de tênis, calça jeans e blusinha, né? E todo mundo achava que eu era estudante. Eu estava ali dando aula e chegava o diretor da escola dizendo, mas vocês não estão com... não tem professor hoje não? E eu ali dando aula. Então, isso acontece. Esse início de trabalho, eventualmente a gente vai chegar na entrevista. E aí, como é que é essa entrevista de uma pessoa que ainda não teve experiência profissional? Ok. Uma entrevista é como eu falei antes, né? Quando a gente não tem experiência profissional antes, eles vão perguntar sobre o teu dia a dia. Eles vão perguntar sobre trabalhos de grupo que você fez na universidade, trabalhos de grupo que você fez na escola. Ele vai perguntar sobre atividades extras que você fazia, como eu falei sobre o... Ai, como é que é, Bruna? Me ajuda? Scout? Não. Oi? Ai, como Escoteiros? é? Escoteiro, escoteiro. O escoteiro, ou então atividades esportivas, né? Se você jogou Uhum. futebol, o que que você fazia? Se você trabalha, participa de clubes, se você já participou, não sei, de campeonatos, né, por exemplo, de xadrez, alguma coisa assim, então eles vão perguntar essas coisas, né? Se você já viajou sozinho, se você já organizou as suas férias, como é que funciona. Então, eles vão perguntar coisas do dia a dia. E para Ah, quem já legal. trabalhou, eles vão estar perguntando, tipo, experiência de trabalho, situações de conflito, qual foi o teu maior sucesso, coisas desse tipo. Porque durante a seleção, qual é a coisa importante? A experiência do passado predizem, tem essa palavra no português? As suas experiências no futuro. Dá previsão, não sei dizer isso. Sim. Ok, então é bem isso. Então eu vou estar analisando aquilo que você fez no passado para eu entender se isso vai ser repetido no futuro ou não. Então é um pouco assim que a Uhum. gente funciona, que a gente pensa como selecionador.